a gente continua falando sobre a transição de governo, que já começou nos Estados Unidos com o encontro na Casa Branca entre Joe Biden e Donald Trump, sobre as projeções para o novo governo do país, indicação de Marco Rubio para a Secretaria de Estado. O nosso convidado é o professor do Berea College, no Kentucky, e PhD em Relações Internacionais, Carlos Gustavo Pódio. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza, bem-vindo. Tudo bom, Thiago? Boa noite. Sempre um prazer conversar com você, com quem nos ouve e nos assiste. Bom, professor, queria primeiro perguntar o simbolismo desse encontro entre os dois, né? O Luca Bassani, no bloco anterior, falava, né, que Donald Trump não esteve presente na troca de faixa, vamos dizer assim, para o atual presidente dos Estados Unidos, mas agora ele vai até a Casa Branca e é recebido com toda a gentileza pelo atual presidente Joe Biden. De que forma isso mostra um simbolismo importante para a maior democracia do mundo? Sem dúvida nenhuma, Thiago, é o retorno de uma norma importante na democracia norte-americana. Uma das questões importantes no sistema político dos Estados Unidos é o derrotado numa eleição reconhecer a sua derrota, porque isto é uma comunicação para os seus apoiadores. Isso aconteceu com todos os presidentes anteriores ao Donald Trump, inclusive em eleições muito apertadas. Na eleição que o John Kennedy ganhou do Richard Nixon, por exemplo, foi uma eleição bastante apertada, uma diferença pequena de votos, havia inclusive a pressão para que o Richard Nixon não aceitasse o resultado, mas ele, em nome da democracia, em nome da estabilidade do país, reconhece a vitória do Kennedy e diz que apoiaria o Kennedy para presidente. Mesma coisa nas eleições de 2000, que foi ainda mais apertada, foi vencida pelo George Bush por uma diferença de 500 votos, mais ou menos 500 votos, no estado da Flórida. O Al Gore, que era o seu adversário, poderia ter disputado isso, chegou a ir para a Suprema Corte, mas depois de um certo ponto, o Al Gore reconheceu a derrota para o bem do país, para o bem da democracia, para a estabilidade do país. O Donald Trump não reconhece. Em 2020, nós vimos o resultado: a invasão ao Capitólio, a deslegitimação do processo democrático dos Estados Unidos. Então, o Joe Biden, fazendo isso que o Trump não deu ao Biden, quando o Trump perdeu as eleições para o Joe Biden, volta uma norma importante de civilidade e que ajuda a manter a solidez da democracia norte-americana. Professor, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela, para participar dessa nossa conversa. A próxima pergunta de Dora Kramer. Você, Dora. Boa noite, professor. O que lhe parece o perfil até dos nomes anunciados até agora? O que lhe parece, a gente já pode ter uma qualificação do perfil do governo Trump, e a indicação do senador Marco Rubio para a Secretaria de Estado, isso dá alguma indicação de que haverá mais atenção para a América Latina, porque a gente sabe que não há, em geral, habitualmente, atenção para essa região, mas como o senador é filho de cubanos e tal, poderia haver uma mudança nisso, ou não? Olha, Dora, primeiro quanto às nomeações do Donald Trump, né? Até ontem havia uma certa interpretação de que o Trump estava fazendo nomeações relativamente dentro daquilo que era até razoável, esperado, né? Alguns nomes que eram nomes do establishment, o próprio o Marco Rubio, né? Que foi alguém que no passado defendeu uma política muito mais intervencionista do que a política atualmente defendida pelo Donald Trump. Ele simbolicamente é o primeiro secretário de Estado, que é o diplomata mais importante do país, de origem latina, né? Como você observou, filho de pais cubanos, né? E se houver algum interesse, alguma visão para a América Latina, será para a América Central e para o Caribe, mais do que necessariamente para a América do Sul, né? O próprio Rubio, quando mencionou alguns países da América Latina, não mencionou o Brasil. Então é possível que haja algum tipo de atenção, e lembrando que a atenção que o Trump tem para a América Central, para o Caribe, ela basicamente se coloca dentro da sua agenda de imigração, né? Então se subordina qualquer tipo de política imigratória do Donald Trump. Então nós tivemos esses nomes anunciados, né? O seu assessor de segurança nacional, por exemplo. Porém,
os nomes que foram anunciados hoje, esses nomes levantaram algumas preocupações, inclusive em elementos dentro do Partido Republicano, né? Notadamente, né, para não dar aqui uma resposta muito longa, 2 nomes que ele anunciou: Tulsi Gabbard, para falar de política externa, né? A Tulsi Gabbard para liderar a CIA, liderar a Agência de Inteligência Norte-Americana. Ela é uma ferrenha defensora da Rússia. Ela, desde o início do conflito contra a Ucrânia, colocou a culpa pelo conflito nos Estados Unidos, que a Rússia teria preocupações legítimas de segurança e que, portanto, indica aí que o Donald Trump, de fato, não está muito interessado em nenhum tipo de apoio à Ucrânia. Essa me parece a indicação mais forte de política externa nesse momento. Mas um nome que, de fato, tem criado muita polêmica aqui nos Estados Unidos, esse nome levantou aí muitas suspeitas, foi do deputado Matt Gaetz, né, que é basicamente o mais ferrenho ou dos mais ferrenhos defensores do Donald Trump na Câmara dos Deputados, alguém que não tem uma experiência para liderar o equivalente ao Ministério da Justiça dos Estados Unidos, né, que é o principal, o chefe da Justiça norte-americana, e ele foi selecionado para liderar provavelmente a ideia de que o Donald Trump vai usar o Ministério da Justiça como uma forma de se vingar dos seus inimigos políticos, né? Então essa nomeação foi uma nomeação que gerou preocupação, inclusive, em alguns nomes do Partido Republicano, dada a pouca experiência deste indivíduo em questões de política externa. Depois, em questão de justiça. E para a política externa, um outro nome que ele anunciou, o Ministério da Defesa, né, que é o maior ministério dos Estados Unidos, né, tem um orçamento enorme, controla aí 3 milhões de pessoas. Ele selecionou alguém que é um apresentador de televisão, né, que tem experiência de lutar em guerras, mas nunca administrou, liderou, nunca chegou a cargo de general, por exemplo, nunca liderou uma grande administração e foi escolhido porque ele fazia parte do programa de TV favorito do Donald Trump. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, no âmbito da economia, nos últimos dias, muito tem se falado por conta das empresas americanas com uma expectativa bastante positiva de um segundo governo de Donald Trump mais voltado ao mercado. Na sua avaliação, existe esse direcionamento, existe essa sinalização, existe esse motivo para realmente essa expectativa positiva no sentido de um Donald Trump pró-mercado? E só lembrando, né, professor, que os republicanos conquistaram a maioria na Câmara, né? Maioria da Câmara, né, e aumentaram aí o Senado, que estava empatado, né, que o voto de desempate era da vice-presidente, também agora conquistaram maioria no Senado. Então isso significa que o Trump, esses nomes todos têm que ser aprovados pelo Senado, né? Então grandes chances de serem aprovados pelo Senado, exceto do Matt Gaetz, que me parece um nome que gera aí alguma preocupação, né? Quanto à questão de ser um governo pró-economia, me parece que faz sentido dentro de 2 questões que o Donald Trump vem prometendo. Uma é corte de impostos, a outra é corte de gastos, né? E corte de gastos e corte de burocracias e regulamentações das empresas, né? Então isso pode gerar problemas se você, por exemplo, deixa de ter algumas regulamentações no campo ambiental, pode gerar mais poluição, pode gerar algum problema ambiental, mas do ponto de vista do lucro, do ponto de vista de lucratividade econômico da empresa, é algo que pode ser positivo, né? Então me parece que as propostas que o Donald Trump colocou do ponto de vista econômico são propostas que tendem a favorecer essas grandes empresas. Então, nesse sentido, talvez explique aí por que o mercado viu com bons olhos a vitória do Donald Trump. Professor Carlos Poggio, diretamente dos Estados Unidos, professor de Relações Internacionais do Berea College. Muito obrigado mais uma vez, professor, pelas análises. Bom descanso por aí, um abraço. Obrigado, um abraço a todos.